Ei, pessoal, essa é a live 2 da Jornada da Psicologia Criminal. Vamos começar em poucos minutos. Estamos aguardando a nossa outra palestrante chegar, que é a Aline. Daqui a pouquinho ela vai entrar. Ei, Calil, boa noite. Mariana Fonseca, boa noite. Boa noite, Boa noite, Aline. Tudo jóia? tudo bem Tudo com bem, e você? você? Tudo bem também. Tá Ei, animada gente, hoje? boa noite. Tá animada hoje? Ah, Ah, lógico. lógico. Ó, já temos aqui algumas pessoas, ó. Me ajuda Me aí. ajuda aí. Já temos algumas pessoas aqui, ó. Professora Sheila de novo. Olá, professora, boa Boa noite. noite. Boa noite. G. Rodrigues, Vanessa. Mônica, Lívia, Priscila Alvarenga de novo. Aí, tamo junto, Priscila. Rafaela, Marcela, Renata. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Gostaram da live de ontem? Quem gostou da live de ontem, manda aqui pra gente no chat. O que vocês Boa. acharam? Meu Aline, áudio tá meu bom áudio aí? tá bom aí? Você tá sem fone? Tô sem Tô fone. sem fone. Ah, provavelmente é isso, então. Tá dando Tá dando um... um. Ei, Aninha, Maro Augusto, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Aninha. Ó, acharam muito bom, amei, adorei ontem. Gente, que ótimo. A gente também, eu também gostei demais de ontem. A live foi super interativa. A participação de vocês, assim, foi incrível. A troca de experiência. Fala aí, Aline, vê se a gente vê se tá Agora o funcionando. áudio Agora tá o bom? áudio tá bom? É Não? porque tá dando um delayzinho de tempo. Daqui a pouco o pessoal vai respondendo. Mas a participação de ontem foi incrível. A troca, o apoio de vocês, isso foi muito bom. Foi muito rico, Aninha, tanto para vocês quanto para nós, pode ter certeza. É sempre muito bom passar o nosso conhecimento. A Aline ainda tá dando eco, parece. Eu não tô nem Eu não tô nem falando. falando. É porque Ontem eu fiz ontem eu sem fiz o sem o fone fone e deu e deu certo. certo. Tenta sair e Vou entrar de sair e novo. Vou vou sair entrar e vou novamente. entrar novamente. Isso. Gente, nós estamos com um probleminha no áudio, mas daqui a pouquinho a Aline retorna. Deixa eu continuar vendo aqui os comentários e quanto a isso. Um conhecimento tanto. Ai, que bom que vocês gostaram. É, adorei ontem, muito rico foi, tudo foi falado. Ai, que ótimo, gente. Eu gosto de ver isso, porque realmente o nosso objetivo era esse. Não é reter o conhecimento. Muito pelo contrário, é compartilhar com vocês o nosso conhecimento. Vamos ver se agora melhora o áudio da Aline. Voltei. Voltei. Melhorou? Melhorou? Vamos ver. Bom, gente, enquanto a gente vê aí se o Deu som da certo Aline. agora? Parece que não. Ih, continua dando eco. Vou fazer o seguinte, vou mutar o meu microfone. Vamos ver se melhora. Tá, vamos ver se. Eu acho que o que tava dando eco era o da Rebeca. Tá dando eco ainda pra vocês? Não? Melhorou? Eu acho que é. Tá dando eco, Rebeca? Sinaliza aí. Não, pessoal. Não, eu tô só com um dispositivo e o meu telefone tá carregando, gente. Se eu tirar ele do carregador, não tem caso.
Agora tá ótimo. Acho que é o seu microfone, Beca. Você vai ter que ficar caladinha. Ah! Então, eu vou deixar as honras para você. Vou abrir só na hora que eu tiver para falar. Mas, gente, antes de eu mutar o meu microfone, então, e começar o caso, bora, Bill, Davi, isso mesmo. Antes de eu mutar, gente, a gente falou ontem, e hoje vocês aí deram os depoimentos, né, que era para poder, foi bom, foi uma troca de conhecimento, então compartilhem essa live, manda aí para uns 5 psis que vocês conhecem para participar, uns advogados, a galera que gosta dessa área de criminologia, manda para o pessoal, já compartilha, já clica aí no aviãozinho que está aí embaixo e aí vocês já compartilhem agora no início, porque esse caso está bombando. Vocês vão adorar. Agora eu vou mutar o meu microfone então e deixar a Aline contar para vocês. Gente, que dó! Não quero deixar você muda, não, Rebeca. Eu já falo tão pouco, você ainda vai ficar muda? Gente, boa noite. É muito gostoso, muito delícia estar aqui com vocês. Obrigada por ontem. Foi, nossa, muito gostosa a experiência. Espero, desejo de coração que hoje seja melhor, porque eu estou muito empolgada para contar esse caso. Só que nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado, porque eu não sei o que pode ser dito ou não pode ser dito. Essas coisas de rede social é bem novo para mim, né, gente? Então, e eu não tenho um pouco muito filtro, não. Então, eu não sei o que eu posso dizer e o que eu posso não dizer. Então, vai me sinalizando aí, tá, gente? Bom, bora lá? Então, bora Bill, né? Não é bora lá, mas não, é bora Bill, né? Então, gente, hoje eu trouxe um caso para vocês, muito legal. Ai, eu não tô. Rebeca, você olha as questões aí, as perguntas? Pode deixar que eu vou monitorando aqui. Tá, ótimo. Então vamos lá. Gente, esse é um caso que eu atendi, né? E aí eu vou tirar alguns aspectos do caso, né? E a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Eu falei com vocês ontem que eu sou, né, meio que professora, então eu vou meio que testar os conhecimentos de vocês, aproveitar que tem muitos estudantes de psicologia aqui, tem profissionais da psicologia aqui, então vamos testar os conhecimentos, né? Eu vou contar o caso para vocês e aí eu quero que vocês levantem, né, algumas hipóteses, né? Diagnóstica mesmo, assim, o que que é o caso ou não, né? O que que vocês imaginam que pode ser ou não e tudo mais. Aninha, eita, gostou, né? Eu gosto dessas coisas, Ana. Então vamos lá. O caso é o seguinte: sujeito, 30 e poucos anos, foi preso, né, em flagrante delito, acusado de latrocínio. Latrocínio é o artigo 157, terceiro. Né? E aí, junto ao latrocínio, ele também foi condenado pelo artigo 214, antigo. É um crime que já tem mais tempo, mais ou menos, ele ocorreu mais ou menos uns 20 anos, né? E aí o artigo ainda era antigo, 214. Isso significa que é ato libidinoso com menor de 14 anos. Hoje a gente tem uma mudança, é o artigo 217A. E aí, esse sujeito ele foi preso em flagrante delito na seguinte ocorrência, né? Quando chega na delegacia, né? Essa pessoa estava andando num caminhozinho no interior, numa estradinha de terra, e aí ele se deparou com uma criança de 10 anos andando de bicicleta, e aí ele quis assaltar essa criança. Para chamar a atenção, né, da vítima, ele falou com a vítima, já conhecia a vítima, né? Chamou a vítima para poder ir para o meio do mato, assim, no acostamento dessa estradinha de terra, para poder ver uma cachorrinha que tinha dado cria, né? A vítima, né, já Aline, conta a conhecia, idade da vítima. Conta a idade 10 da anos, vítima. 10 anos a criança, um menininho de 10 anos. E aí a criança, né, o acusado já conhecia a vítima, então a vítima entrou com ele no matinho lá.
Chegou lá, e aí eu vou falar para vocês as duas versões, tá? A versão da denúncia é que esse sujeito levou a vítima, né, até o matagal, chegou lá, deu uma paulada na região frontal, na cabeça da criança, a criança caiu, e aí ele mandou, aliás, essa não é a versão da denúncia, desculpem. A versão da denúncia é que ele levou a criança para o matagal, e mandou que ela retirasse as vestes, né, a calça e abusou, né, sexualmente dela, ato libidinoso. E aí depois disso ele deu uma paulada na criança, a criança caiu ao chão desacordada, ele foi lá e deu mais duas ou três pauladas e amarrou a vítima numa árvore pelo pescoço para poder simular um suicídio, roubou a criança e foi embora. Levou, né, os pertences dela e foi embora. Essa é a versão da denúncia, né? Quando o sujeito ele foi pego no município vizinho, alcoolizado, o que ele tinha roubado da vítima, ele usou para bebida alcoólica, né? Então ele bebeu a noite toda e foi preso em flagrante delito. E aí, quando ele é preso, é um alvoroço, né, muito grande na cidade, é uma cidade do interior. E aí tentam, né? Como que fala, Rebeca? Não é sabatinar ele, não. Tentaram agredir ele, né? Os Linchar ele. populares, linchar ele. E aí teve, né, toda uma repercussão, teve uma escolta, né, maior na civil também tentaram linchar ele e tudo mais. Quando ele chega na delegacia para ele fornecer o depoimento dele é bem diferente do que consta na denúncia. Né? Na denúncia fala que ele levou a criança para o mato, mandou ela, né, se despir para ele abusar sexualmente. E aí a denúncia dele, quando ele vai depor, na verdade, né, ele conta os fatos, que ele tinha, né, bebido durante a noite toda, junto com dois colegas, e aí, ao final do dia, ele estava indo em busca de drogas, ele estava, né, indo no lugar comprar droga, e ele avistou essa criança de bicicleta, ele não conhecia, né, a vítima, mas ele sabia mais ou menos, né, quem que era, quem se tratava. Essa é a primeira versão dele na delegacia. E aí ele imaginou que toda criança, né, por ser de região mais de roça, né, mais interiorana, que a criança ia se interessar se tivesse um cachorro no mato, então chamou ela. Quando eles entraram, né, para dentro do mato, ele anunciou que queria o que a criança portava era uma bolsa com um dinheiro, que ele sabia que tinha dinheiro na bolsa, e aí ele pediu a criança para poder entregar a eles pertences. E a criança virou para ele e falou: Olha, eu vou, né, te denunciar para a polícia. A versão dele é que ele apavorou nesse momento, deu uma paulada na criança e a criança caiu desacordada. Quando a criança caiu desacordada, ela caiu de bruços. E aí ele foi, se desesperou e aí deu mais três pauladas nela para ter certeza que a criança, né, estava desacordada mesmo. E aí quando ele foi, né, entendeu o que ele tinha feito ali, segundo o depoimento dele, ele resolveu tirar as vestes da criança para simular um suicídio. Então ele pegou a calça da criança para poder amarrar essa criança, né, em uma árvore e simular um suicídio para ele se safar, entre aspas, né, ter um justificativo. E aí quando ele estava tirando aí as vestes da criança, saiu, né, tudo, ele ficou nu, né, e aí ele sentiu um desejo aí pela criança sexual e aí aconteceu o abuso. E aí no relato dele, na denúncia, ele fala que ele abusou, né, aí ele tinha certeza que a criança já estava desfalecida e que ele abusou da criança por mais de 20 minutos, chegando a ter, né, é, é, enfim, chegar às vias de fatos várias vezes, né? Ejaculou várias vezes. E que isso, para ele, foi algo de muito êxtase sexual. Depois disso, ele concluiu, né? A criança, deixou a criança amarrada com as próprias vestes na árvore e foi embora. Pegou o que ele portou, né? O dinheiro e tudo que ele sabia quanto que era, e foi para um bar, bebeu a noite toda, e aí no outro dia foi preso.
Pesado, né, Aninha? Esse é um dos casos que eu atendi que eu fiquei mais impressionada. E aí, esse foi o depoimento dele na delegacia. Ou seja, ele assumiu e aí ele traz várias questões aí, né? Bem diferente da denúncia. A denúncia, ela é um pouco mais fria, né? No sentido, assim, de que ele planejou, que ele, né? O planejamento dele seria bem relacionado, né? À questão sexual, o abuso sexual e depois o roubo. Mas, na verdade, quando ele dá o depoimento dele na delegacia, é o contrário, né? E aí a gente envolve várias questões legais, né, em relação a essas questões da denúncia e do depoimento dele, e também o depoimento dele em juízo, né, que ele confirma, e aí ele traz alguns outros aspectos também de que ele conhecia a criança, o que não tinha aparecido antes, conhecia os pais da criança, tinha sido inquilino deles, né? E aí ele traz alguns outros aspectos, como, por exemplo, a dependência química, o alcoolismo, né? E ele, né, traz isso pra gente. E aí, quando a gente está pensando na questão de psicológica, né? São vários aspectos aí que trazem, né? E aí eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês, assim, né? Tá todo mundo comentando, ai, que pesado, ai, que não sei o quê. É pesado mesmo, gente. Qual que seria, assim, né? Vamos deixar a nossa questão, a Rebeca fala muito, né? Pessoal, moral, claro que isso, né, afeta demais a gente, óbvio, né? Mas vamos pensar numa questão mais imparcial, assim, né? Eu preciso avaliar o sujeito que cometeu, né, o crime, e não a criança. E aí, quais são os aspectos que vocês consideram que poderia estar envolvido nisso? Né, assim, é uma questão somente de frieza, igual, né, umas pessoas colocou aí, uma frieza. Que mais, Beca? O meu coisa aqui tá paralisado. Que Aline, mais algumas pessoas comentário? falaram que é horrível, que é frio, que deve ser terrível escutar casos assim. Mas uma coisa que é interessante você falar é exatamente. Você falou que foi um dos casos que mais te chocou, né? Esse caso realmente a gente foi escolhido a dedo para essa live. Mas assim, como é que a gente faz exatamente essa questão da gente ser profissional nesse tempo? Como é que a gente, alguém colocou aí, como é que se blinda disso? Conta um pouquinho da sua experiência pra gente. Uhum. Então, gente, esse eu trouxe para vocês é um fato que um dos casos que eu atendi que mais me chocou. E aí, alguns aspectos muito pontuais me chocou, né? A questão não necessariamente do crime em si, né, me chocou, me trouxe uma estranheza muito grande, porque quando, antes da gente estar de frente, né, com a pessoa, com o sujeito, a gente faz a análise processual, né, então eu avalio todos os aspectos anteriores para poder montar algumas hipóteses e entender e investigar isso no momento que eu estou com ele. Né? E aí, a elaboração tanto da anamnese quanto, né, da questão de quais instrumentos eu vou utilizar, quais testes, né? E aí, um aspecto que me chamou muita atenção, e aí foi isso que contribuiu para mim ficar, né, mais impressionada, e aí tá no rol dos meus primeiros aí impressionada, é a questão dele cometer, né, o crime, e aí depois ir para um bar e passar a noite bebendo. Né? Isso, no mínimo, causa uma estranheza pra gente, né? Assim, a gente pensa assim, nossa, de uma frieza, de uma imparcialidade, né, muito grande, né, de chocar isso, assim. E aí a outra questão que me chamou muita atenção nisso foi em relação ele ter, em todos os momentos em que ele foi ouvido, né, ele contar detalhes de como que foi, principalmente os detalhes relacionados à excitação sexual dele, né, no momento em que ele estava lá abusando, né, do falecido, da criança já desfalecida. E além disso, o tempo, né? Ele em todos os momentos em que ele depõe, ele fala exatamente o tempo que ele ficou, né? Com aquele ato lá libidinoso e quantas vezes ele chegou a ejacular na criança, né? Então, isso foram aspectos que me chamou muito a atenção.
né? Porque está muito relacionado a uma questão da sexualidade mesmo, né? E uma frieza, né? E aí, choca bastante, né? E aí, essa questão da gente blindar, diga, Beca. Ó, você perguntou aí os casos, as pessoas levantaram algumas hipóteses aqui, ó. Deixa eu ler para você. Falta de afeto, abuso na infância, isso é uma coisa que as pessoas muito relacionam, né? Existe o senso Uhum. comum de que todo abusador foi abusado. É uma É, psicopatia. desespero, investigar o passado dele, psicopatia, sociopatia, pedofilia, abuso de bebida e de drogas. Foi o que foi mais Hum, falado aqui por enquanto, até agora. tá. Boas as hipóteses de vocês. Legal. Eu vou, antes de a gente falar sobre as hipóteses, eu vou falar a questão que perguntou aí, né? Como que a gente se blinda em relação a isso, né? Cada um acaba desenvolvendo seus mecanismos de defesa, né? Então, eu tenho alguns mecanismos, principalmente a questão, né, do acompanhamento psicológico. E aí eu tenho, além da Rebeca, que é minha psicóloga, eu tenho meu psicólogo mesmo, né? Que eu discuto muito alguns casos com a Rebeca, né? Então, isso é primordial, a gente ter, né, descobrir quais são os nossos mecanismos para poder se distanciar desses casos e não deixar afetar. Alguém está perguntando quais os testes. Pode falar, Beck. Exatamente. Exatamente, eu ia ler essa pergunta. Falaram dos testes e aproveitar que teve essa pergunta hoje lá na caixinha que a gente deixou no Story, falando que tipo de teste poderia ser usado nesses casos. E aí é bacana, assim, você falar um pouquinho já que você é a mestre em avaliação psicológica. Então, gente, são alguns instrumentos que a gente utiliza. Eu vou dar só uma pitadinha para vocês, porque a gente vai falar muito sobre isso no nosso curso sábado, né, Rebeca? A gente vai dar um curso muito bacana com um caso clínico mais ou menos parecido, assim, um caso clínico que choca também, que eu adoro as coisas chocantes, né? E aí eu e a Rebeca, nós vamos falar para vocês como que a gente monta uma anamnese para o caso, quais são os instrumentos, né, Rebeca? Fala mais sobre o curso, Beca, que você é melhor do que Bom, gente, exatamente. No curso a gente vai falar exatamente essa questão que a Aline está falando de levantar hipóteses, a gente saber como que avalia a denúncia e a sentença, como ela relatou desse caso, porque é um estudo que é feito totalmente antes, né, de conversar de fato com o sujeito. Então, o curso a gente vai ensinar a como ler a denúncia, como é que entender o que está falando. A Aline citou aí os artigos, né? 214, 157, parágrafo terceiro. Então, o que que é isso significa? O que que isso significa para a psicologia? Por que que é importante o psicólogo criminal saber disso? Então, o nosso curso a gente vai falar disso e principalmente em cada caso como montar essa entrevista. O curso chama O Segredo da Entrevista Criminal exatamente por isso. Porque se você pensar num caso desse, né, de abuso e necrofilia, se a gente pegar um caso de tráfico, um caso de homicídio, vou parar de citar os crimes aqui, senão daqui a pouco o Instagram cai a gente. tá. Mas se a gente citar, se a gente for ver cada. Não dá para fazer uma entrevista igual. E aí, então o curso vai acontecer nesse sábado. Se você tem algum compromisso, gente, remarca, faz qualquer coisa, mas participa desse curso. Vai ter condições especiais, vai ter bônus para quem entrar, ou seja, nós vamos entregar para quem estiver participando do curso um material didático exclusivo. A nossa aula vai ser gravada, então você vai poder assistir durante um ano inteiro, quantas vezes você quiser. Ah, mas sábado eu não posso participar ao vivo. Gente, compra mesmo assim o curso, porque ele vai ficar gravado. Você pode assistir ele depois. E o bônus, que é assim, sensacional, que eu acho que só ele vale todo o preço de todas as outras coisas, é um acompanhamento nosso, de nós duas, por 2 meses no grupo do Telegram. Gente, imagina vocês poderem conversar sobre os casos, sobre o curso, sobre essas questões de criminalidade com nós duas
por 2 meses. É quase uma supervisão. E É uma supervisão. só isso já valeria o curso e muito mais do que o curso. Se vocês pensarem, quanto que custa uma supervisão? Quanto que custa, né, esse conhecimento nosso, essa disponibilidade nossa por 2 meses? Então, só esse bônus já vale super a pena. E mais, a gente vai abrir o carrinho amanhã, às 8h30, na hora que começar a última live amanhã. Amanhã nós vamos ter um convidado especial que vai falar de entrevista. Ele é assistente social, ele está até aqui assistindo. Ele é assistente social, então tá terminando o mestrado dele nessa área de entrevista, essa primeira entrevista, a classificação que é feita. Então, amanhã, na hora que começar a live, nós vamos abrir o carrinho de compras para o curso. E quem comprar amanhã até meia-noite, ou até 11h59, vai ter um mega desconto. O curso custa R$ 597 e amanhã, apenas amanhã, ele vai custar 397. É isso mesmo? É isso mesmo, 397. E vai poder parcelar de 12 vezes. Gente, é 12 vezes de R$ 39,70. É mais barato que comprar uma pizza por mês. Então, assim, condição para quem quer entrar nessa área, oportunidade única. E aí, esse valor é até amanhã, 11h59. A partir de quinta, né, virou a noite, quinta-feira, ele já vai, ainda vai continuar tendo um desconto. De 597 vai para 497. Mas o carrinho vai até na sexta, porque já no sábado é o curso. Então, assim, já separa aí, já se prepara para amanhã vocês fazerem essa compra. E aí eu vou parar Gente, de falar do curso um pouquinho para a Aline continuar o caso, que tá todo mundo eu doido para tô saber. Eu tô aproveitando aqui lendo os comentários, né? Aí tem um aqui ótimo da Aninha. Já tô amando o caso. É chocante, pesado, mas instiga. Aninha, você é das minhas. Adoro também casos assim. O caso do curso também é bem chocante, tá, gente? Não, o caso do curso Bom, é incrível. é Só super digo legal. E isso. ele tem todas as repercussões, então é bem bacana. Bom, mas vamos voltar nesse caso aqui. E aí, foi confirmada a necrofilia? Tô vendo aqui sociopatia, psicopatia, estudar, né, os antecessores, testes de personalidade e tudo mais, né? Então, vamos lá, gente. Como que a gente levanta, né, então, essas hipóteses? Eu vi psicopatia, sociopatia, e aí é interessante a gente entender esses termos, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos montar uma live só sobre isso, que é interessante, né? E aí, no caso em específico, esse em específico, é muito interessante porque a defesa dele fez uma instrução de sanidade mental, né? O que que seria isso, né? É quando se levanta o aspecto de que ele não tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo, né? Não é uma consciência do inconsciente de Freud, não, né, gente? É um ato volitivo, assim, ele conseguia raciocinar, né? Ter uma ideia de que aquilo ali era um ato criminoso realmente, responder em relação àquilo, né? E aí não foi aceito isso, né? Por alguns aspectos relacionados à própria denúncia e à própria a própria versão que ele fornece, né? No qual ele avistou a criança e ele teve o ímpeto de ir assaltá-la, né? A morte, né, acabou sendo uma consequência. E aí eu trouxe esse caso para vocês que eu acho interessante, porque, né? Dentro do direito, né, ele foi julgado como um latrocínio e abuso sexual, né? Um estupro. E aí, quando a gente vai avaliar essas questões dentro da psicologia, né, a gente quer entender o porquê, né, que quais foram as variáveis, os condicionantes que levaram ele, né, a decidir assaltar, né, a criança, a vítima, e por que que ele reagiu da forma como ele reagiu.
tanto, né, se apavorando, como ele disse, né, e aí dando as pauladas nela, quanto esse desejo sexual, né? Quando a gente vai falar sobre as questões de sexualidade, alguém perguntou que, confirmou a necrofilia, né? A gente precisa investigar não um ato único, né? Eu e a Rebeca, a gente fala sempre isso aqui, né? Que a ideia da rótulos, né? O nome rótulos, é porque a gente não vê o sujeito a partir de um crime, né? Então, o que ele cometeu, claro, ele vai, né? Ele responde por isso, foi julgado, tá, né? Recebeu a sentença e tudo mais, mas eu preciso entender para além disso, né? Ele não é simplesmente o sujeito que foi lá e cometeu isso. Eu preciso entender o que fez, né? Quais foram as causas e tudo mais, né? E aí, investigar um todo. O que significa essa investigação um todo, né? Não é só esse sujeito. Investigar os aspectos familiares, né? Alguém aqui colocou possíveis, né, abusos infantis, né? Nesse caso em específico, sim, ele já tinha sido abusado sexualmente na infância, né? E aí não foi constatado uma relação, né, grande, apesar que a gente tem na literatura, né, fala muito sobre as consequências do abuso sexual, né? Mas as relações familiares, né? Como que se constituíram o repertório dele ali das relações familiares, elas tiveram grande influência, né, grande repercussão na vida adulta dele, né? Então, ele é uma pessoa que foi negligenciado pelos pais na infância, passou, né, por extrema necessidades de alimentos também, além da negligência, né, não estudou, não teve condições de estudar, iniciou trabalho muito fácil, e além do trabalho, ele começou a usar, né, drogas e álcool muito cedo, então ele se tornou dependente muito cedo, né? Além desse crime que ele, né, respondeu, ele tinha outros também relacionados a assaltos, roubos, pequenos furtos. É, tá, obrigada, Kélia. Em razão da dependência química, né? Então, são questões que a gente precisa abordar, né? Qual que é a relação, então, né, da dependência química alcoólica com o que ele cometeu, né? Tem influência, né? Sim, óbvio, né? Quando a gente está sob efeito de substâncias, né? O nosso cognitivo, a nossa volição, né? O nosso responder fica prejudicado, né? Mas não significa que seja isso a única questão envolvida, né? Nós temos uma questão aí muito grande relacionada à sexualidade, né? E aí, voltando a uma pergunta aqui, né? Ficou confirmado que era uma necrofilia? Não, não podemos confirmar. Por quê, né? Na investigação, a gente precisa observar as questões da sexualidade ao longo da vida daquele sujeito, né? Não em um único ato, né? E aí não conseguiu, né? Eu não consegui à época verificar outras questões da sexualidade voltado, né, para nesse sentido, né? Ele expõe realmente o desejo sexual que ele teve, né, muito, né, em relação em saber que o sujeito estava, né, diz de um desvio da sexualidade aí, o caso dele ter sido abusado também, né, na infância, isso nos diz que existe uma questão da sexualidade que precisa de acompanhamento, né, mas não se pode confirmar que seja exatamente um transtorno, né, relacionado a isso. Ok? E aí, isso é interessante, gente, porque normalmente quando a gente, né, vê no noticiário, escuta casos assim, né, que chocam a gente, que revoltam muito, né, nos revoltam muito também, a gente sempre tenta dar nomes, né, explicar aquilo dali, né, é um psicopata, é um sociopata, é um não sei o quê, né, nem sempre. Né? Nem sempre. Às vezes tem outras questões que estão relacionadas que é necessário investigar. E aí o papel da psicologia, né, está relacionado a isso também, né? Ele nunca cometeu outros abusos, né? E aí é necessário investigar além do ato, né, gente? Aí é importante. Quando a gente vai falar da sexualidade,
Nem sempre toda pessoa que tem, né, algum transtorno da sexualidade, ela efetivamente ela comete um crime, né? Então, existem pedófilos, né, que nunca vão cometer um crime e que nunca cometeram, né? E aí continua sendo um desvio da sexualidade, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente vai querer nomear, categorizar, né? Diga, Beca. É, uma coisa que você falou que é interessante a gente reforçar. Ontem a gente estava falando onde que o psicólogo pode atuar, né? Quais locais, quais momentos o psicólogo criminal ele atua. E aí, nesse caso, você atendeu, ele já estava preso, né? Ele já tinha uma condenação, ele já tinha tudo. Se ele tivesse sido atendido por um psicólogo lá no início, lá na denúncia, né, antes de virar execução, antes do caso ser transitado e julgado, essas hipóteses assim que você não conseguiu levantar dessas questões anteriores, se o psicólogo tivesse atuado ali nesse período, né, durante a denúncia, possivelmente poderiam ser levantadas outras questões porque ainda estava no calor do crime. Né? Uhum, Claro que foi uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, 20 anos atrás nem se ouvia falar de psicólogo criminalista, né? Mas se fosse hoje, uhum, por exemplo, tinha formas de atuação enquanto estava na denúncia, enquanto estava na investigação, que poderiam ser uhum. levantadas hipóteses, né? Poderiam ser investigadas coisas que já 20 anos depois e já na execução não tinha jeito de ser feito. Sim. E aí alguém aqui perguntou, ele foi considerado inimputável? Não, né? Não foi aceito, quando lá na denúncia, né? Não foi aceito a instalação de sanidade mental, então ele foi julgado, né? Com pena normal, né? Não foi considerado medida de segurança. E aí, outro aspecto interessante, né, gente? Que a gente precisa muito investigar. Olha só. Eu falei com vocês que ele, né, começou a ter uma dependência química alcoólica muito cedo, ainda jovem, né, adolescente. Quais são os efeitos que isso tem, né, ao longo da vida de um sujeito, né? Vocês conseguem pensar em um desencadear? E aí vamos pensar, não na questão, né, para instaurar uma insanidade, né, exame de sanidade mental, mas a repercussão que tem isso durante o aprisionamento também, né? Quais são as questões inerentes? Alguém se arrisca? Alguém colocou aqui mais em cima, falando que o álcool, né? As questões poderiam estar relacionadas à falta de controle inibitório, mais ou menos isso, né? Mais ou menos, né, gente? Vai depender muito do que ele usou, da quantidade, né? É necessário fazer o exame de toxicológico, a época, né? É, fora que Como. se ele estava sob o álcool, efeito de álcool e droga em grande quantidade, provavelmente ele não conseguiria abusar da criança, né? Da Uhum. forma, o tipo de abuso que Como foi. foi feito, né? Como foi feito. Então, pedindo para você repetir a pergunta. Posso. Quais são as consequências que a gente vai ter com o uso, o abuso constante, né? De drogas, álcool, que for dentro do aprisionamento, assim, né? Ele foi preso, já tinha mais de 30 anos. E aí era dependente, né, desde muito cedo. Alguém colocou, interfere no desenvolvimento neurológico, ainda não está em sua maturidade. Mais ou menos isso. Interfere sim no desenvolvimento, né? Qual que é o risco que esse sujeito corre, gente, dentro de uma prisão? Se a gente for pensar na estrutura dele, né? Usuário, né? Crise de abstinência, agressividade, né? Ele não vai ter o acompanhamento adequado, né?
Que mais? É, também, também, Rose. Não vou nem repetir. Vocês leem aí, gente. O interessante é exatamente essa questão. Porque, olha só, ele não teve um acompanhamento psicológico, ele não teve um psicólogo, né, fazendo essa avaliação anterior. Aí ele foi preso, quase foi linchado, né, como você disse. E aí ele chegou na prisão, ele foi um crime, entrou lá como uma situação mais um na lista. Aí, Uhum, se ele tivesse feito de novo a avaliação do psicólogo de novo aí, ele teria, se ele tivesse tido uma avaliação, um acompanhamento na hora que ele chegou, teria sido levantado todas essas hipóteses, teria sido verificada essa questão do álcool, da droga, teria sido verificado o tipo do crime, o que, que poderia ser feito, e aí sim um protocolo para esse tipo para essa prisão ressocializadora, uhum. né? Ele receberia um acompanhamento mais adequado, né? E Exatamente. aí, já vou para os fins, tá, gente? O que aconteceu com esse sujeito, né? Alguém colocou aqui, até mesmo cometer suicídio, sim, né? O risco que ele tem, né, em razão de todos esses aspectos, né, todos esses condicionantes, dele adoecer dentro do sistema prisional é imenso, né? Agrava-se aí, né, a questão da dependência e aí a abstinência, né? Ao longo do cumprimento de pena dele, ele foi diagnosticado com surtos esquizofrênicos em razão, né, da dependência química, né? Então, ele acabou, dentro da execução, olha só, ele não recebeu, não foi considerado inimputável lá, né, quando ele estava sendo julgado, no julgamento, mas ao longo da execução dele, ele adoeceu, né, e aí em razão também dos condicionantes e tudo, e aí ele foi considerado inimputável ao longo da pena. Né? Como que isso, que isso significa, né? Assim, ele já está cumprindo a pena, adoeceu lá dentro e aí é considerado inimputável, né? Recebe uma medida, né? Existe aí um aspecto que está relacionado ao tratamento, né? Então, eles recebe, né, a indicação de um acompanhamento em razão desse adoecimento, né? Então, só nesse momento, olha só, 20 anos depois é que ele vai receber o que seria a ressocialização, né, o acompanhamento adequado, né, para aquilo que efetivamente contribuiu para que ele cometesse o crime há 20 anos atrás, né? Então, aí isso é interessante a gente apontar, porque como a Rebeca falou, né, a avaliação psicológica ela não diz de uma futurologia, né? A gente não vai prever o que vai acontecer, né? Mas a gente consegue identificar quais são os fatores, né, inerentes, quais são os fatores que contribuem para uma potencialidade daquele sujeito ou um adoecimento daquele sujeito. Né? Então, pessoas que né, são dependentes, por exemplo, né, eles têm um risco muito alto né, de adoecimento mental. Né? E é um risco ainda maior se a gente for pensar numa população carcerária. Né? Isso considera-se quando a gente está pensando em uma avaliação, né? Qual que são as possíveis estratégias né, para aquele sujeito. E também relacionado à questão que fez com que ele cometesse aquilo dali. Né? Possivelmente, a gente avaliar a questão da sexualidade é interessante, porque, como a gente falou ontem, esse sujeito ele vai sair, ele vai cumprir a pena dele e vai sair, né? E se for realmente uma questão, né, de sexualidade, ele precisar de um acompanhamento, né? Então, a psicologia, ela consegue contribuir nesses aspectos também. Não é só uma questão de avaliar, né, se tem um transtorno de personalidade, se é um psicopata ou não. O que que a gente faz com isso, né? Eu gosto muito de falar isso porque quando eu fui, na época da minha seleção do meu mestrado, há algum tempo atrás, não muito, tá, gente? O meu projeto de mestrado era um projeto de avaliação e intervenção em transtornos do desenvolvimento. E aí, quando eu estava na banca, né, um professor virou para mim e falou assim: Mas você quer saber de intervenção também para ver se vai dar certo? Para quê?
Aí eu lembro que eu virei pra ele, prepotente como eu, né, gente? 1,5 m de pura prepotência. Virei pra ele e falei assim, mas aqui, se você sabe o diagnóstico de alguma coisa, só saber sobre isso não basta. O que que você vai fazer com isso? Né? Eu tenho TDAH, né, gente? Não me basta saber que eu tenho só TDAH, não. O que que eu vou fazer com isso? Né? Quais são as possibilidades que eu tenho e quais são as possibilidades que não? Quais são as potencialidades que eu posso, né, melhorar ou não? E isso é no âmbito geral, né? Então, saber se é ou não, né, um psicopata, ou um pedófilo, ou, né, necrofilia, o que for, não é tão significativo como o que a gente vai fazer a partir disso daí. Quais são as ações a partir disso daí? Principalmente a gente for pensar, né, no âmbito prisional, né? Eles vão sair. A gente pensa, né, em uma ressocialização. Que ressocialização seria essa, né? Como que a psicologia ela pode contribuir para isso, né? Para esse sujeito, no entendimento desse sujeito, das relações dele, das questões dele, e isso aqui fora também, né? Com a sociedade, a implicação dele, a responsabilidade dele, né? O controle dele também, vamos pensar assim, né? Então, é algo que a psicologia ela precisa, né? Quem está trabalhando com isso dali, ele precisa também ficar atento a essas questões, né? E aí, eu vou aproveitar a palhinha e falar, gente, no curso de sábado, a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Quais são, assim, além das hipóteses diagnósticas, além dos instrumentos que a gente utiliza, como elaborar isso, né? Qual instrumento é bom ou não? Eu vi que tem muitas perguntas aqui. Quais testes usa? Quais testes tem no sistema, né? Gente, não é assim que funciona. Por exemplo, temos, né, um dos mais falados é o Rorschach, né? A gente utiliza muito ele, mas ele vai ser para todos os casos? Não, né? Então, assim, saber escolher qual o melhor instrumento, né? Ter domínio sobre esses instrumentos é fundamental, né? Então, não é porque existe somente aquele teste que eu vou sair usando ele em todo mundo, não. E isso a gente vai dar uma palhinha no curso sábado. Uma palhinha não, né? Vai ser uma aula bem bacana no sábado, viu? Então não Posso percam, só, gente. só dar um exemplo da questão do Rorschach? Teve uma época que a gente aplicou o Zuli, que é o reduzido do Rorschach, né? Só que os presos, eles ficavam todos na mesma cela esperando o atendimento da psicologia. Eles vinham, né, de fora e ficavam todos na mesma cela ali esperando para serem atendidos. E aí, lá pelo segundo, terceiro, eles já chegavam na sala e falavam assim comigo: Ah, eu vou fazer aquele teste que eu tenho que ver uma borboleta. Então, o teste já estava queimado ali no segundo atendimento. Então, essa questão é muito importante a gente entender como é que funciona, como evitar esse tipo de coisa. E aí é que entra a questão do conhecimento técnico e você só consegue perceber o que fazer, como fazer e essa individualidade quando você tem uma estrutura de entrevista bem coerente, né? Quando você Sim, sabe interpretar o exame, quando você sabe interpretar o processo penal. Então, é disso que nós vamos falar no curso sábado. sim. E Aí tem aí, alguém no perguntou aqui, fim ó. das contas, gente, o sujeito tinha algum diagnóstico? O que que vocês acham? Hum. Ninguém vai opinar? Ó, aqui, ó, a Jaque falou assim, ó, acredito que seja uma deficiência da nossa formação. Damos muita ênfase no teórico e pouco no diagnóstico. E no diagnóstico, mas pouco é ensinado e colocado à prova sobre as intervenções. Exatamente. Gente, o psicólogo criminal, ele tem que entender de intervenção. Você pode até não aplicar, inclusive é uma das atribuições que o psicólogo pode fazer, né? Se, por exemplo, eu faço uma avaliação e sugiro algumas intervenções, eu não posso usar isso, porque o nosso código não, o nosso conselho não permite que quem avalie faça o acompanhamento. Mas, por exemplo, eu posso fazer a avaliação, Dentro da indicar criminal, tá, intervenções gente? dentro da criminal, exatamente.
posso indicar intervenções e um outro psicólogo criminalista, ele pode fazer, a partir daquelas sugestões de intervenção, aplicar aquilo. E isso não precisa necessariamente estar dentro do sistema prisional. Existe jurisprudência para que o preso ele possa fazer isso fora. Então, é um campo de atuação que pouquíssima gente sabe, quase ninguém fala disso, mas é uma possibilidade, é aplicar essas intervenções, Uhum, entendeu? Então, isso é uma coisa bacana de se pensar aí, de atuação. uhum. Olha, alguém respondeu aqui, né? Diagnóstico de transtorno de sexualidade. O outro, se foi juridicamente desconsiderado as questões psicológicas, acredito que não houve diagnóstico antes do aprisionamento. Antes do aprisionamento, na fase, né, de instrução, de julgamento, não, né? Porque ele não teve, né, a assistente técnica, ele não passou por uma avaliação, nada nesse sentido, então não, né? E aí, quando ele chegou para mim, né? É muito difícil, ele já estava na fase de execução, né? Então é muito difícil a gente dar um diagnóstico, né? Com poucas informações, né? Então, ainda assim, a hipótese diagnóstica, né, seria de não um transtorno de sexualidade, tá, gente? Mas um transtorno relacionado ao uso ou abuso de substâncias, né? Em razão da dependência química e tudo mais que pode provocar. Mas são hipóteses diagnósticas, né? Lembrem-se lá, quem é meu aluno, está aí na aula, sempre ouviu falar, né? A gente não confirma, a gente não afirma nada, a gente sempre levanta hipóteses, né? Mesmo assim, a gente tem todos os aspectos, eu tenho certeza que é. Hipótese diagnóstica de tal, 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 né? A gente nunca afirma que é, ok? É muito difícil a gente afirmar, né? A gente faz levantamentos de acordo com a ciência e tudo mais, né? Apontamentos, mas afirmar não, né? E aí, no caso dele, a hipótese que foi levantada, né, é uma questão, né, de relacionada ao abuso de substâncias e tudo mais. E aí, gente, pasme, eu fui reler esse processo, né? Hoje mais cedo, fui ver o acompanhamento dele. E aí, ele, ao longo da execução dele, ele teve algumas crises, delirantes e tudo, teve um surto mesmo, psicótico, foi considerado pelo profissional que estava acompanhando ele, profissional psiquiatra, e ele está internado com diagnóstico de esquizofrenia relacionada ao abuso de substâncias. Então, ele é um caso que ainda, né, ele ainda está sendo acompanhado pelo sistema prisional e aí houve um agravamento, né, da questão de saúde dele. Então, novamente, né, a importância aí de se ter, né, a psicologia aliada ao direito, principalmente nesses casos, né, para poder a gente entender e tomar, né, realizar as devidas indicações, né. Então, é um caso super legal. Alguém A perguntou alguma coisa? Não. Sardela perguntou aqui, Sardelas. Ela perguntou se o curso é só de um dia. Sim, o curso vai ser de 8 horas, vai ser só nesse sábado. Só que são 8 horas, assim, intensas. Nós vamos explicar esse primeiro momento que é a entrevista, como estruturar, como entender o processo, como ler uma denúncia, como levantar essas hipóteses para se entrevistar. Vamos dar uma pincelada na questão nesse caso que a gente vai falar, quais os testes, o que poderia ser usado. Então, são 8 horas, assim, com um conteúdo bem rico. E como eu falei, gente, amanhã tem ainda um desconto super especial de 397. E só o bônus, de novo, vou falar, só o bônus de ter 2 meses de acompanhamento nosso, mais material didático, mais um ano para rever o curso. Só isso aí já valia mais do que isso. Se vocês economizarem uma pizza por mês, vocês pagam o curso. Dá para dividir de 12 vezes. E Né? Se ainda vocês serve pensar, um filhinho, hein, gente? Quem quiser fazer o regime. né? Exatamente. Então, só amanhã vai ter esse desconto de 597 por 397. Amanhã até 11h59.
meia-noite já vai ter um desconto menor, mas ainda assim vai ter um desconto que é de 597 para 497. Gente, vale muito a pena. Não é porque a gente que está dando esse curso, não, mas é porque a gente preparou um material assim que é difícil se ver em outro lugar. E mais, um material de casos, como vocês viram, casos que a gente atendeu. E a gente já atendeu muita coisa esquisita, muita coisa fora da curva, né, Aline? Você que não viu os casos que eu preparei para você quinta-feira. Ah, alguém perguntou aqui, ó, as lives vão ficar salvas? Sim, a live de hoje, assim como a live de ontem, ela vai ficar salva por 24 horas. Então, dá tempo de rever, dá tempo de compartilhar aí para quem vocês sabem que gostaria de estar assistindo e não conseguiu. Então, elas vão ficar salvas. A de hoje vai ficar salva por 24 horas também. Uhum. Quando que Gente, começam as inscrições? Ah, as inscrições começam amanhã, apareceu isso aqui agora. ah, tá. Gente, não deixe de mandar lá no direct dúvidas, tá? Sobre o caso. Eu quero que vocês perguntem. Eu vou fazer questão de. Eu detesto fazer vídeo, né, Rebeca? Respondendo qualquer coisa, mas eu vou fazer questão de responder, tá? Cada um de vocês, porque eu gosto demais de falar sobre isso. Então, mandem lá as perguntas que eu vou responder uma a uma, ok? Tem uma última aqui, antes de encerrar por conta do horário. A investigação psicológica antes da execução é apto para fazer um diagnóstico? Ou, já que nem sempre a gente se pauta somente no diagnóstico, né? Mas é sim bem interessante, né, o acompanhamento da psicologia antes, para a gente entender os condicionantes relacionados, né, ao sujeito, né, ao melhor tratativa, né, igual tem muitos casos, né, no qual sempre se levanta o aspecto, né, da psicopatia, se é mesmo ou não, né, crimes sexuais também, né, então a investigação psicológica antes ela auxilia bastante, né, para se confirmar ou não um diagnóstico desse calibre, por exemplo, né? E aí, novamente, gente, tomem cuidado, não é somente aplicação de testes, não é somente uma investigação, entrevista só com o sujeito, né? É uma investigação muito ampla, e aí a gente precisa, né? Ontem alguém comentou, pelo que eu tô vendo, é um trabalho multidisciplinar. Sim, é um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar. Por isso, nós vamos trazer amanhã, né, o nosso convidado, assistente social. A psicologia sem assistência social, sem, né, o direito também, né, não funciona, né? Então, a gente precisa sim trabalhar interdisciplinar. O trabalho ele sai muito mais rico, né? A investigação, o entendimento, ele é, né, 1000 vezes aprimorado do que quando se trabalha sozinho, né? E não pensem só na avaliação psicológica como diagnóstico, tá, gente? A ideia não é só classificar é ou não é assim que funciona, ok? Lembrem-se das diferenças individuais que eu falei ontem, né? Cada sujeito é de uma forma, né? Então, a psicologia, ela considera isso, né? E os condicionantes, antecedentes, o que for daquele sujeito para promover um entendimento no qual, né, o direito, ele tem, né, como lidar com isso em âmbito da justiça, ok? Eu só queria fazer um parênteses que a gente é uma interdisciplinar, é um trabalho que a gente precisa aí de estar dando as mãos para o serviço social, para os advogados, para os psiquiatras, mas principalmente no âmbito prisional, que a gente vê que existe uma certa ainda algum distanciamento, mas principalmente no prisional, a gente tem que dar as mãos também para os policiais penais, porque são eles Sim, que com certeza. levam, né? Levam eles para a gente atender. São eles que muitas vezes a gente vê na nossa prática, a gente troca ideia com eles sobre essa questão dos casos que eles estão trazendo. Eles conhecem uma realidade, né, de vivência de tete a tete com aqueles que estão encarcerados, muito diferente da nossa. Porque se a gente pensar, quando eles chegam pra gente, eles têm um comportamento. No dia a dia, quem conhece esse comportamento são os policiais.
Então, só um parênteses aí, porque também é muito importante a gente ter esse braço com eles. Sim. E eu sou a pessoa que mais levanta essa bandeira. Tenho vários amigos aí, eu já tô no sistema prisional há muitos anos, né? Já 17 anos trabalhando com isso, então acaba que sempre levanta essa bandeira e é preciso mesmo ter essa parceria também. Claro. Eu também levanto essa bandeira, viu, Rebeca? Porque o meu é o antecedente, meu atestado carcerário, eu sempre vou nos policiais. E aí, como que é a unidade Exatamente. lá? Essa pessoa que você está me trazendo, como que é lá? Eles têm, né, muito mais um olhar, né? A maioria deles, né? Principalmente dependendo da unidade, eles conseguem nos informar muito mais, né, do que outras, né, informações que a gente vai ter, por exemplo, no processo, né? Ou no Uhum. sistema. Então, eu concordo com vocês, e aí essa dobradinha é sensacional, tá, gente? Esse povo brilha, viu? Eles brilham também. Bom, gente, tá? Nós estamos caminhando para o final da nossa live. Vou reforçar mais uma vez. Não percam amanhã. O Calil tá aqui, ó. Ele acabou até de comentar aqui. Calil Lauar vai estar falando com a gente. Depois vocês stalkeiam ele lá. É assistente. Como é que é o seu arroba, Calil? Escreve aqui no chat pra gente. Calil Lauar, ponto assistente social. Escreve aqui pra gente o seu arroba para o pessoal te stalkear, para eles verem. Calil também é do sistema prisional, ele sabe muito sobre classificação técnica, que é essa entrevista inicial no serviço social. Ele vai falar um pouquinho disso e a gente vai falar dessa dobradinha de serviço social e psicologia. Então não percam, vai ser bem legal. E se preparem para se inscreverem no nosso curso. Alguém falou assim: ah, se eu não tiver, eu queria ter condições. Gente, faz um esforço, porque essa é uma oportunidade que eu não sei quando terá outra. Então, aperta aí, evita aí um dia de lanche por mês, um final de semana que economizar de lanche, de saída. Principalmente quem é aluno, né? Aquela sexta-feira à noite pós-faculdade. Uma sexta-feira que vocês ficarem sem estar, vocês já pagam o curso. E é um diferencial muito grande para quem quer entrar nessa área. É uma oportunidade, assim. Se aqui na jornada que está sendo entregue todo esse conteúdo, imagino o que está esperando vocês lá no sábado. Então tá E valendo aí a nós pena. preparamos a aula com muito carinho, tá? Principalmente, né, levando em consideração todas as dificuldades que nós tivemos quando nós entramos, né, no sistema. Então, tá um curso bem bacana, assim. Meus alunos, meus ex-alunos, depois vocês comentem aí como que eu sou chata como professora, né? Mas tá bem bacana, porque a gente montou com muito carinho e também tentando sanar todas as dificuldades que nós tivemos, né? A Claro gente que não quer que vocês. surgem, né, questões novas a cada dia, é um desafio, né? Mas a gente preparou com muito cuidado mesmo para vocês saírem do curso aprendendo realmente a fazer e não passar pelas dificuldades que a gente passou, né? É Então o a tipo ideia de. é montar redes mesmo, né? Fortalecer isso daí e a gente ter profissionais atuando, trabalhando com segurança, né? Com independência, sabendo o que faz, atuando, né, bem por aí, ok? Então, É, se esforcem, que eu acho que vale muito a pena. é o tipo de aula que eu queria ter tido lá atrás, quando eu entrei. E hoje, já que eu não tive essa oportunidade, a Aline também não, a gente está provendo essa oportunidade para para a galera que está chegando. Alguém perguntou se vai ter certificado? Sim, vai ter certificado. Então eu vou refalar aqui de novo os bônus. Vai ter o certificado, nós vamos dar. Vai ter material didático exclusivo para quem estiver participando do curso. A aula vai ser ao vivo, mas ela vai ficar gravada. Então, por um ano, você vai poder ter acesso ao conteúdo e 2 meses no grupo do Telegram de assessoria nossa, minha e da Aline. Então, os bônus também estão incríveis. Para quem está aí, muita gente perguntou do certificado das lives, da jornada, a gente não tem como dar o certificado da jornada, mas o do curso com certeza vai ter.
Bom, Tem horas gente. Oi. complementares. Aí funciona o certificado, Aninha, né? Aí você consegue apresentar o certificado como um curso, né? E aí os cursos são horas complementares. Exatamente. Bom, gente, nossa live tá acabando ao fim. Aline, vamos fazer uma pose aí pro pessoal tirar foto, porque ontem a gente ficou com umas Vamos! caras assim, tudo torta. Nossa, ontem eu fiquei torta, gente! Então vamos fazer uma pose, a gente tira quem quiser. Bom, Marca a nossa gente live lá, gente. marca, a Mandem as gente vai perguntas no repostar. direct que eu vou. Ó, eu me comprometi com vocês. A Rebeca sabe o tanto que eu odeio fazer vídeo e aparecer no Instagram, gente. Quem for no meu Instagram de psicologia lá, Psialine, viu que é um desastre, porque eu detesto aparecer. Mas eu me comprometo a responder as perguntas com um videozinho que vocês colocarem lá no direct. Então não deixem de perguntar, tá bom? Quero agradecer de novo a participação de vocês, foi ótimo. Teve uma. Ah, eu não peguei o nome dela aqui, que falou assim que o meu jargão é delícia. Então, esse vai ser meu jargão. Foi delícia estar com vocês essa noite. Espero rever vocês amanhã, tá? Sensacional, gente. Muito obrigada pela participação. Espero vocês. Um beijo. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Mandem lá pra gente as perguntas que a gente vai responder tudo. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.